hoje a gente vai conversar com um médico que não mede esforços para levar a mensagem de respeito e carinho às pessoas. Antes da gente conversar com ele, vamos assistir esse vídeo. Eu estava entrando no meu ambulatório de oncologia do SUS, cumprimentando todas as minhas pacientes que ficam ali fora. Uma paciente desesperada pega na minha mão e fala assim: Dr. Niel, eu preciso muito da sua ajuda. Eu não a conhecia, ela não estava agendada, eu falei: tenha calma. Eu encaixei e ela entrou à consulta. Quando ela entrou, eu falei: o que está acontecendo? Em poucas palavras, ela levantou a blusa e ela tinha uma reconstrução mamária que tinha feito há 30 anos atrás, completamente necrótica. Um cheiro terrível. Falei: puxa vida. Pensei, falei: isso não é digno. Isso não é digno. Em 3 dias ela estava operada, resolvida a situação. De uma maneira bem simples, resolvida a situação. Em 2 semanas ela retorna, muito mais feliz, muito mais tranquila, com uma porção de presentes. Um monte. Falei, pra que tudo isso? O senhor salvou a minha vida. Falei: não, eu não salvei a sua vida. Você não corria risco. Eu te ajudei da maneira que eu pude. Ele falou: o senhor não está entendendo. Eu tinha batido em todas as portas que eu podia e ninguém me estendeu a mão. Naquele dia da consulta, doutor, eu tinha um vidro de veneno dentro da minha bolsa. Se o senhor não me ajudasse, eu teria findado a minha vida. O médico pode ser a última chance de alguém. E só tem um jeito de você descobrir. É dando oportunidade, não escolhendo a quem ajudar. Bonito isso, né? Às vezes na vida a gente só precisa assim, se importar. Certamente você também tem alguém que já mudou a sua vida nesse ano que acabou, não é mesmo? Já se perguntou por quem você é grato? Já parou para pensar o que você poderia fazer para mudar a vida de alguém? O mastologista Dr. Daniel Butros conversa com a gente sobre a importância de olhar para os seus pacientes com olhos atentos. Eu acho que a gente fala uma palavra que eu acho feia, mas eu entendo, com um olhar humano, não é, doutor? Seja muito bem-vindo à nossa casa. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Bem-vindo, doutor. Agradeço. Uma honra receber você aqui com essa história linda, né, Abi? Muito legal, viu? Doutor, o doutor é mastologista e o doutor trabalha atendendo no SUS. E aí, quando a gente começou a ver a sua história, eu falei assim, o doutor é médico de verdade. E o senhor deve entender o porquê, e eu acho que as pessoas em casa também. Porque a gente sabe que, infelizmente, a gente tem pouquíssima estrutura, né, na medicina para atender as pessoas. Muitas pessoas doentes também da ignorância, de não saber o que tem, não saber quem procura, como vai. Doutor, por que a medicina entrou na sua vida? Uma boa pergunta. Meu pai é médico, a minha família é de médicos, né? Então sempre tive essa primeira opção pela medicina. Me formei médico e depois fiz ginecologia e obstetrícia, fiz mastologia e só trabalho com mastologia. E quando eu entendi a discrepância que existe entre serviço público e serviço privado e por uma série de outras questões, eu passei a acreditar que eu precisava ficar no SUS. E de lá eu não saio. Quantas pessoas, mais ou menos, o senhor atende, doutor, na semana, no dia? Dá para contar? Sim, dá para contar. Eu só atendo câncer de mama, né? Então, eu sou de uma cidade que tem 200 mil habitantes. Essa cidade tem mais ou menos 160 casos de câncer de mama por ano. Desses 160 casos, a gente vai colocar 120 no serviço público. Então, eu atendo por semana, num ambulatório, 10, 12 pacientes. Opero 1 ou 2 pacientes por semana. É o suficiente para que a gente tenha, no meu município, não tem fila. Nós não temos fila de... o serviço SUS dá para ser muito bom. O médico ele tem um papel não só de humanização ao paciente, mas como gestão pública. Então, no nosso serviço SUS não há fila de espera para atendimento para câncer de mama, para tratamento de câncer de mama. Quando o senhor ouve de uma paciente o que o senhor ouviu, como é que fica o coração e o que passa na sua cabeça? Eu choro. Eu choro, a paciente chora, não tenho nenhuma dificuldade de expressar os meus sentimentos para as minhas pacientes, de qualquer serviço que eu trabalhe. É muito aberto, muito pleno, conheço minhas pacientes com nome, sobrenome, conheço os familiares, recebo presentes e dou presentes. Então essa é uma de muitas histórias, né? Todo mundo tem uma história, basta ter alguém para querer ouvir, né? Então essa é a questão. Doutor, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa questão do médico. Foi o que a Abi falou, até é ruim a gente falar, é ser mais humano. Porque parece que nem sempre é dessa forma, né? A gente sabe que é assim, às vezes, até mesmo no particular, às vezes por excesso de trabalho, excesso de consultas, enfim,
essa importância? Porque quando a gente vai ao médico, a gente nunca vai para... Nunca vai estar porque bem, tá bom, né? Exato. Exatamente. A gente sempre vai resolver um problema, alguma coisa assim, e é muito pesado para nós como paciente. Queria que você falasse exatamente sobre isso, assim, bater um pouco nessa tecla da importância do médico ser um pouco mais humano em relação ao seu paciente. Numa doença que é tão dolorosa. Pois é, né? Exatamente. Eu acho que eu dou um passo atrás da sua pergunta para explicar que eu acho que nós precisamos ser mais humanos. Não é o médico, Sim. são as pessoas. Basta andar na rua que você vai ver que poucos bons dias você vai receber. Então, não é a questão do médico, é a questão do ser humano. Então, eu tenho até um vídeo que eu falo que todo mundo pode ser médico. Porque a maioria das pessoas não precisam de tratamento, elas precisam de acolhimento. Sim. Elas precisam de carinho. Baseado nessa premissa, eu faço isso e atuo assim com os meus alunos. Eu dou aula de faculdade de medicina e quando meus alunos passam comigo, falam assim, comigo vocês não vão aprender medicina, vocês vão aprender acolhimento. Vocês vão aprender a lidar com um ser humano. Tratar pelo nome, escutar mais do que falar. É o suficiente. Muitas vezes você resolve o problema numa boa conversa. Um detalhe, né? Olha, é um detalhe. Saber ouvir é algo que o médico talvez não saiba. Muito porque a medicina hoje ela é muito corrida, porque os honorários são muito poucos. Então, quando o médico coloca os honorários, o que é importante, todo mundo precisa ganhar o seu dinheiro, sim. mas quando você coloca os seus honorários à frente da sua conduta, talvez você tenha que deixar a medicina plena um pouco de lado, porque daí tudo tem que ser muito rápido. E quando tudo é muito rápido, você deixa passar muita coisa. Só para a gente entender mais a história, né? Essa senhora que o doutor salvou a vida dela é a Dona Maria de Lourdes e a filha dela gravou um depoimento pra gente. Vamos assistir. E hoje eu estou aqui para agradecer a um profissional, né, um médico excelente, o Dr. Daniel. Ele cuidou da minha mãe, né, quando minha mãe se encontrou em uma situação muito difícil. Ela precisava de cuidados médicos, né, e estava difícil de achar. E ele estendeu a mão e cuidou dela e proporcionou a ela, né, a autoestima que ela precisava, a alegria, né, que ela tanto queria. Hoje, ela já não se encontra mais com a gente. Ela faleceu, a Dona Maria de Lourdes. Mas aqui eu queria deixar minha gratidão a esse doutor, que com o teu carinho, com o seu amor, né, cuidou, né, da minha mãe e deu a ela tudo que ela precisava. Então, doutor Daniel, aqui fica a minha gratidão ao senhor, né? Que Deus o abençoe cada dia mais e que o senhor possa proporcionar a outros, né, a outras pessoas também esse carinho todo. É tão bonito a família ser grata, doutor, e é difícil pra gente, família, né, acompanhar a doença de uma pessoa que a gente ama, a gente saber que o tratamento vai ser doloroso e a gente encontrar um médico capaz de estar sensível a isso, eu acho que é metade do tratamento, acho que é metade da cura de tudo isso, sabe, doutor? E é verdadeiramente que eu falo isso pro senhor. E eu sei que o senhor é muito religioso. E geralmente quando a gente fala de amor, a gente fala de amor ao próximo, né? E o que o senhor faz é isso, né? Sem precisar mais delongas, a gente sabe exatamente isso, é olhar o outro. Como é a religião e a medicina para o senhor, doutor? A religião é acima da minha medicina. A religião é a minha premissa de conduta de vida, né? Talvez eu não seja tão religioso quanto as pessoas imaginam que eu seja. Eu sou uma pessoa absolutamente normal. Eu vou à missa às vezes, mas a cada 2 semanas pelo menos eu vou. Me tornei mais religioso por conta dessa cidade aqui. E quando eu comecei as minhas peregrinações, eu venho todo ano a pé para cá. Todo ano, doutor? Todo ano eu venho, há 6 anos. Esse ano será a minha 6ª peregrinação lá de Águas da Prata e isso me permitiu, de fato, a entender uma série de questões. A gente fala sobre os mandamentos da boca para fora. Quando você coloca os mandamentos no coração, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, não fica muito difícil de você lidar. A gente volta pro básico de novo, né? Esse é o básico. Né? A gente precisa falar e sentir. Sim. Se você fala e sente, as coisas ficam mais fáceis. Né? Então, mas precisa de reflexão. Isso não é simples. E estou muito longe de atingir o que eu quero, que é cada vez ser mais simples. Mas a peregrinação permite isso à pessoa. São muito sofrido, muito tempo, para que você aprenda que somos absolutamente iguais. E a música entra onde aí, doutor? Eu sei que você manda um violão bem demais. Tem tempo ainda, doutor, de treinar a música aí? Não? Muito. É? Eu tenho tempo para tudo. Que coisa boa. Tenho tempo para minha família, tempo para meu violão. Coisa boa. Dá para fazer tudo. Uhum. Dá para fazer tudo. Na medida certa, Que dá legal. para fazer tudo. Eu gosto muito de música, é onde eu consigo refletir também.
O que é fé para o senhor, doutor? Vixe. Difícil responder o que é fé para mim. A fé é tudo que eu acredito, sabe? Ela não tem definição, mas a fé, ela faz uma paciente curar. Ela faz uma pessoa sair da tristeza para a felicidade do dia para a noite. Faz você acordar e falar assim, puxa vida, hoje eu me sinto bem, porque eu estou com muita fé. Então a fé é crer em algo muito, muito grande. E se a gente consegue ter fé sempre, a gente entende que alguém está olhando por nós. Né? Isso nos dá uma proteção muito grande. Eu vejo assim. Quando a gente fala da fé, né, da religião, da fé e da medicina, a gente tem muito isso, né, doutor? Porque às vezes a gente vê nos exames algo que você fala, olha, isso aqui está perigoso, isso aqui está avançado. Como é dar uma notícia dessa, doutor, para que as pessoas não percam a fé? Eu gosto muito de dar más notícias. Eu vou te explicar por quê. Por quê? Porque eu sei dar. Porque eu sei ter tempo com aquele paciente, em um certo momento tocar nesse paciente e fazer com que ele entre muito triste no meu consultório e saia um pouco menos. E todas as vezes que ele chega, ele está um pouco menos. Até que um certo dia, e eu convido vocês para conhecerem o meu ambulatório do SUS, vocês vão ver que é uma festa. Até um certo dia que as pessoas entendem assim, não é uma sentença. Ter câncer de mama, não é uma sentença. É uma doença séria, é uma doença potencialmente grave, mas não é uma sentença. Então, dar más notícias, primeiro, você precisa saber o que você está fazendo tecnicamente. Porque a medicina ela pode ser humana, ela deve ser humana. Mas antes disso, ela tem que ser técnica. Antes disso, você tem que saber o que você está fazendo. Então, tem muito estudo. Então, dar más notícias eu tenho técnica e depois eu gosto de você. Eu nem te conheço, mas eu amo você. Sim. Dona Maria, o que a senhora tem? Aí, doutor, não gosto de falar. Pode falar. Daí ela fala. Quando ela está acabando de falar, eu deixo ela falar mais. E daí ela fala mais. E daqui a pouco ela chorou e já está sorrindo. Tudo numa consulta só. Então, não tem como não ser gratificante. Sem dúvida nenhuma. Sem E dúvida a importância nenhuma. do SUS também, né, doutor? Como, muito. porque a gente tem esse presente, eu acho que é um presente comparado a outros países, né? O SUS ainda é um presente. É claro, como você disse no início, que falta ter aquela questão da estrutura, talvez até a quantidade de pessoas para um único sistema, né? Mas a importância do SUS no Brasil é algo assim impressionante também, né? O SUS é fundamental porque ele existe. A filosofia, se ele é perfeito ou não, cabe para outra discussão. Uma vez que ele existe, ele tem que ser exercido da melhor maneira possível. E o SUS tem uma peculiaridade. A paciente, quando ela vai no meu consultório do SUS, ela não escolheu ir até mim. Eu sou a única pessoa que estou ali. Você é a opção que ela tem, doutor. A única opção sou eu e ela. Se ela não gostar do meu atendimento, ela vai ter que voltar comigo. Isso me faz muito especial. Sem dúvida. Isso faz aquela consulta ser muito mais especial. Porque no consultório conveniado particular, não gostei, eu troco. No SUS, não. Então, você ter sido escolhido dentre muitos ali e por acaso ter alguém na sua frente que precisa muito de você, é muito gratificante. Que bonito o senhor pensar dessa forma, porque é muito complicado, né? E até por tempo e por atendimento mesmo, o médico pensar isso em relação à opção, doutor. Nessas caminhadas que o senhor faz, dá quanto tempo de caminhada, mais ou menos, para até a Aparecida? Nós já são 300 quilômetros, né? Eu já fiz em 10 dias, já fiz em 11 dias. Né? Esse ano eu venho para a minha 6ª peregrinação. Tive a oportunidade de fazer sozinho, já fiz com a minha esposa, já fiz com amigos. Esse ano eu vou fazer parte dele com a minha filha. Que bonitinha. Que Quantos legal. anos ela tem? Ela é novinha. 13 anos. Que ótimo, belezinha. E esse ano eu vou ter uma oportunidade mágica, que em outubro nós vamos fazer uma peregrinação com 12 mulheres tratadas de câncer de mama. Olha só. Que lindo. Elas serão escolhidas e eu não farei esse caminho com elas. Eu farei os últimos 4 dias, para não roubar a cena. Elas são as principais, então elas vão percorrer, quando chegar em Paraisópolis, eu e mais alguns mastologistas devotos Nossa Senhora, nós nos encontraremos com essas mulheres e a pé chegaremos aqui, na Aparecida. O senhor pode nos avisar que dia, quando vai ser essa caminhada para a gente acompanhar, doutor? Isso é uma honra. Que demais isso. Como é a família quando o senhor fala, né? Eu tenho tempo para tudo. Como é um médico que atende e fala de uma doença que muita gente não gosta nem de falar o nome, no SUS, que é o dia todo, né? Consegue ter tempo para tudo. O que é tempo, doutor? A medicina não é um sacerdócio. As pessoas acham que é. E o médico, quando ele entra nessa linha de entender que a medicina é a vida dele só, ele vai deixar muitas coisas acontecerem e um dia talvez ele se arrependa do que ele exerceu. Para eu me tornar um médico feliz, eu preciso não abandonar os meus outros amores.
um deles é a medicina. Então, eu preciso dividir o meu tempo com as minhas pacientes, com as minhas filhas, com a minha esposa. Tudo é possível. Tudo é possível. Assim, basta você... Se você for focar no dinheiro, talvez as coisas fiquem mais difíceis. Agora, se você focar simplesmente o dinheiro vindo como algo natural, tudo dá certo. Como algo a mais, né? Isso. É algo a mais. É o resultado. Ele é um dos produtos. Não faz parte do seu tripé. Tripé médico é família, medicina e fé. Mantém nesse. Devagar as coisas dão certo. Até porque o médico hoje ele consegue ganhar mais do que 90% da população. Já não tá bom? Tá bom. Precisa mais que isso? Precisa mais do que isso, né, doutor? Precisa mais que isso. Você chega aqui na Basílica Nossa Senhora Aparecida, você vê tanta gente simples e às vezes tão mais feliz que você. Então, acho que dá para dividir o tempo. Dá para dividir o tempo. O senhor imaginava que os vídeos que o senhor grava contando alguns casos, falando um pouco para as pessoas sobre sentimento, sobre olhar o outro, ia dar tanta visualização assim, doutor? Como que é receber esse carinho de pessoas que o senhor não conhece? A história com os meus vídeos, ela é bem recente. Até abril desse ano eu tinha 3 mil seguidores e de repente eu passei a falar o que o meu coração queria que eu falasse. Saí da curva. Falei, não quero mais falar, não quero falar de doença. Porque ninguém quer abrir o seu Instagram para ver coisa ruim. Sim, sem dúvida. Você quer abrir o Instagram para ver coisa boa. E o médico ele tem um papel que eu julgo fundamental, que é o papel da comunicação. Explicar a doença, explicar a prevenção, explicar o seu papel na sociedade, explicar o papel do paciente, mostrar, você conseguir explicar para outros colegas médicos e também para outras pessoas coisas que a minha vida é assim, eu consigo ser feliz porque... Então, passei a fazer vídeos que façam sentido para mim e começou a fazer sentido para muita gente. Então, em abril, como eu falei, tinha 3 mil, agora vai bater com 130 mil. Olha isso. E eu acho que as coisas vão continuar acontecendo. Sem dúvida, as pessoas procuram isso, exatamente como o senhor disse. E eu recebo relatos de médicos que são emocionantes, assim, eu achei o que eu queria fazer. Você falou o que eu não sabia que eu queria, mas é isso que eu quero. E daí você vai montando uma legião e vai levando para frente, e sempre com a boa medicina. Não é só o coração. Sempre estude. Tem muitos alunos que procuram, Daniel, queria... O que eu faço? Estuda. Primeiro você estuda. Estuda. Depois você vai amansar seu coração. Até porque para você saber o que você está falando, né, doutor? É porque não adianta você conversar com o seu paciente e deixá-lo tranquilo, se ao mesmo tempo o motivo pelo qual ele veio, que é a doença, você não sabe tratar. O médico não pode errar. Por trás de toda essa comoção existe uma técnica que ela tem que ser infalível. E tem uma coisa muito importante. O médico ele não pode se comover com a doença do seu paciente. Há limites para isso, porque senão você leva para sua casa. Então, e aí existe a diferença de empatia e compaixão. A empatia você tem pelo seu filho, pela sua mulher, pelo seu pai. Eu sinto a sua dor, estamos juntos até o final. Compaixão não. Compaixão é o que você deve sentir pelo seu paciente. Eu estou absolutamente junto com você, até o meu limite, até onde eu posso te ajudar. Geralmente esse limite é bem longo, mas chega num limite, quando eu chego na minha casa, eu não posso levar essa dor das minhas pacientes com câncer de mama, porque eu tenho 2 filhas, tem minha mãe, tem minha esposa, tem minha sogra, então você vai achar que qualquer momento algo pode acontecer. Então, tudo é tempo, tudo é preparo. A sua saúde também tem que estar em ordem, né, doutor? Absolutamente. Para poder atender as pessoas. Sim. O que é cura, doutor? Nossa, essa é uma excelente pergunta. Nem sempre a cura é o que as pessoas buscam, que é a extinção completa da doença. Essa é a melhor cura. Mas eu conheço muita gente curada da doença que nem sabe o que foi. Que as sequelas da doença são tão grandes que ela não consegue conviver. Ao mesmo tempo, eu tenho pacientes, como a dona Maria de Lourdes, por exemplo, que uma grande paciente minha que faleceu, que eu acho que ela faleceu curada. Porque a felicidade que ela teve pós-tratamento a curou, porque ela voltou a sorrir, voltou a viver bem. O que eu mais estudo hoje é qualidade de vida. É como fazer uma paciente tratada de câncer de mama sorrir. De fato. Olhar para trás e falar assim, pelo que eu passei, eu não quero passar mais. A vida que eu quero é essa. Muitas divorciam, porque elas não querem mais aquilo. Muitas optam por bandeiras e falam assim, agora é isso que eu quero. Agora eu vou ser feliz. Tem uma linha de pesquisa na minha cidade com mudança de estilo de vida em mulheres tratadas de câncer de mama. Elas entram para fazer atividade física, tudo gratuito. Elas não conseguem fechar com sutiã. Ou seja, elas dependem de alguém
Elas terminam 6 meses depois fazendo flexão. É uma cura. Ela sai de repente ela está absolutamente livre. Não depende de ninguém. Plena. Então, se isso não for cura, o que, que é? Concordo Né? plenamente. Quantos de nós somos curados? Não sei. Às vezes você não é nem doente, mas você não está curado. Exatamente. Das suas próprias dores, né? Doutor, muito obrigada por o senhor ter vindo aqui. Quanta sabedoria, não é? Demais. Quanto ensinamento e que a gente seja realmente mais humano e falar para as pessoas o que a gente sente, porque isso é bom, né, doutor? Para nós e para eles. Tem que falar. Tem muita gente que tem vergonha de falar de Deus. Fale. Fale. Se você crê, fale. Se você ama alguém, fale. Porque isso te alivia. E tem uma hora que isso passa a ser tudo normal, que daí você passa a fazer as pessoas felizes, você está feliz e começa a reunir um monte de gente. Obrigada por nos fazer feliz hoje, doutor. Poxa, muito obrigado, eu que agradeço. Por nos dar esperança, né? De dias melhores, de cura, né? Que a cura, às vezes, é muito mais ampla do que a gente imagina mesmo. É muito paisano. E é importante a gente saber disso. E a gente aproveita para convidar o senhor, doutor. A gente tem aqui no nosso Santa Receita, né, Léo? Toda semana, que são os nossos plantões médicos. Porque a gente acha que o conhecimento leva as pessoas a muitas soluções e curas, né? Sim. E a gente gostaria que o senhor viesse aqui para falar um pouquinho também como mastologista. Fique à vontade, viu, doutor? Contem sempre comigo, como eu Trazer falei. trazer um violão, né, na próxima. Seria bacana também, doutor. Acho que seria Isso legal. nós vamos devagar. Tenha calma, eu não posso mostrar todos os meus dotes, senão acaba o meu repertório. Calma. Vamos esconder um pouquinho, tá certo. Esconde um tá certo, pouquinho. Contem sempre comigo. Como eu falei, Aparecida é minha casa. Eu me sinto muito bem aqui e é uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. Que bom, Obrigado, doutor. foi Feliz ótimo, ano lindo. novo. Para vocês também. Que a gente se veja mais vezes. Um beijo grande para a família, viu? Que veio acompanhar o doutor aqui. É tão bonito isso. Darei. Você de casa, aproveite para seguir o doutor, para falar se você gostou da participação dele aqui no Santa Receita. Entra no Instagram, @doutordr, tá aparecendo para você aí. Daniel Butros, com 2 T's. Isso mesmo, né, doutor? Isso. Obrigada. que Feliz agradeço. 2024. Para vocês também. Amém. Obrigado, doutor. Valeu.